Bom dia. Mais um dia em que nós podemos reescrever a nossa história. Mais um dia em que nós podemos pensar na vida, meditar no ontem, refletir realmente naquilo que Deus deseja de cada um de nós. É preciso que nós pensemos exatamente nas nossas responsabilidades como cristãos. É preciso que eu esteja constantemente tentando compreender o que Deus ele deseja de mim. Além disso, eu preciso lembrar que Deus me deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio concedido a todos nós é para que nós pudéssemos fazer as nossas próprias escolhas. E não esqueçamos, tudo aquilo que nós plantamos é o que nós iremos colher no amanhã. É preciso entender que se eu faço bondades, as bondades retornam para mim. É preciso entender que se eu faço maldades, são os frutos dessa maldade que eu irei colher no amanhã. Deus ele não está cobrando mais do que nós podemos dar. Mas é preciso entender que às vezes Deus ele se afasta de nós. E Deus se afasta de nós por nossa própria responsabilidade. Ele não deixa de nos atender com um belo sol, uma bela manhã, um bom dia, mas o nosso dia a dia ele vai sendo trilhado de acordo com essas escolhas. Se nós estamos seguindo os passos do Cristo, com certeza nós vamos estar fazendo aquilo que Deus deseja de nós na nossa jornada rumo ao céu. Mas se eu não estiver fazendo a vontade do Cristo ou seguindo os passos do Cristo, paciência. Mas nós precisamos retornar. Em um dado momento da jornada, nós vamos ter que parar, porque vai haver uma bifurcação e eu terei que escolher qual caminho eu seguirei. Mas é importante também nós pensarmos que eu preciso pedir sempre a Deus que retorne para mim. E quando eu peço para que Ele retorne para mim, eu começo uma caminhada em sua direção. É por isso que nós precisamos pensar também naquilo que o salmista ele disse no Salmo 60, com a temática Deus, volta para nós. Diz assim: ó Deus, Tu nos rejeitaste, nos dispersastes, estavas irado, volta para nós. Sacudiste a terra e a fendeste. Cura as suas feridas, pois está desmoronando. Infligistes ao teu povo duras provas, fizeste-nos beber vinho atordoante. Aos que te temem, deste um sinal para fugirem longe do arco. Para que teus amigos sejam libertados, salva-nos com a mão direita e responde-nos. Deus falou no seu santuário. É com alegria que eu vou dividir Siquém e vou medir o vale de Sucote. É meu Galaade, é meu Manassés. Efraim é o capacete da minha cabeça. Judá é o meu cetro. Moabe é a bacia em que me lavo. Sobre a Idumeia lançarei minhas sandálias. Sobre a Filisteia cantarei vitórias. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? A não ser tu, ó Deus, que nos rejeitastes, e já não sais, ó Deus, com nossas fileiras? Vem em nosso auxílio na tribulação, porque o homem não vem salvação, porque do homem não vem salvação. Com Deus faremos prodígios, Ele esmagará nossos inimigos. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Interessante pensar nesse capítulo do salmista. O salmista ele nos faz refletir sobre o porquê nós precisamos pedir para que Deus retorne para nós. As duras penas, as provas, elas são colocadas em nosso caminho principalmente por conta das escolhas que nós fazemos. Mas é importante entendermos exatamente que o mesmo Deus que se afasta é o Deus que retorna para a caminhada conosco. Quando nós pensamos isso, nós começamos realmente a meditar e começamos a refletir. E aí nós vamos pensar, por exemplo, na história de Paulo. Paulo, aquele grande apóstolo do Senhor.
Aquele mesmo homem que era um perseguidor de cristãos. Aquele mesmo homem que na estrada de Damasco, o próprio Cristo falou com ele e disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és tu, Senhor? A quem tenho perseguido? E Jesus se apresentou para ele. Jesus disse exatamente quem era ele. E a partir dali, Paulo fez a sua escolha. Deixou de ser Saulo e se transformou. Mas não foi uma transformação apenas de nome, não foi uma mudança apenas no nome de Saulo para Paulo. De Saulo perseguidor para apóstolo seguidor. Não. Foi uma reforma íntima, foi uma mudança no seu interior. Foi a mudança exatamente nos seus pensamentos. Foi uma mudança pautada exatamente na necessidade de compreender que quando nós nos voltamos para o Senhor se volta para nós. Tudo é uma questão de escolha. Tudo depende exatamente de como nós vamos compreender a palavra do Senhor. Tudo vai depender exatamente de como a gente percebe, de como a gente concebe cada palavra. Até porque o próprio salmista, ele diz que nada vem do homem. Nada o homem pode dar. Mas é por isso que nós precisamos lembrar que é preciso entendermos a máxima do Cristo quando ele diz: dai a César o que é de César e a Deus as coisas de Deus. A grande pergunta que surge para nós hoje é: o que eu estou fazendo? O que é que eu estou seguindo? Estou preocupado com a forma como Deus me vê? Ou eu estou preocupado única e exclusivamente com a forma como um homem me percebe? Pecadores? Sim, somos. Todo aquele que está nesta terra, que pisa nessa terra, é pecador. Mas se nós compreendermos exatamente o significado do sangue e do corpo de Cristo que foi dado em nosso benefício, nós vamos compreender principalmente que Deus, ele volta para nós quando nós nos voltamos para ele. Que nós possamos refletir nisso hoje, que nós possamos meditar. Não tenha medo do amanhã. Apenas acredite. O nosso Deus, o nosso divino Pai eterno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles estão unidos num só pensamento por todos nós. Então que todos nós possamos também fazer a nossa parte. Luz e paz. Bom dia, mas é um bom dia recheado de muito amor, na certeza de que se nós buscarmos o Senhor retorna para nós.